Então eu quero compartilhar uma palavra aqui contigo. Que Deus ele falou sobre o meu coração. Né? O pastor Antônio, domingo passado, ele trouxe uma palavra que era decida viver. Amém? A palavra era decida. Amém. Mas então agora nós vamos... Amém. Você entendeu que você decidiu viver. Né? Mas vou decidir viver como? O quê? Ué? Então hoje eu quero falar para você. Decida viver em fé. Amém. Então nós vamos hoje ouvir uma palavra que eu quero que estimule seu coração, mas para que você viva uma vida de fé. Uma vida que acredita no que está vivendo. Amém? Muitas das vezes nós falamos de Jesus, até pregamos sobre Jesus, mas às vezes quando pergunta o que é fé, se você tem fé para que as coisas mudem, para que as coisas avancem, às vezes nós ficamos extinguidos, né? Aí o pastor trouxe essa palavra e falou, ó, levante, venha até o meio, né? Seja curado, né? Mas para uma pessoa ela levantar de um lugar, ela precisa ter algo, ela precisa ter fé. Não é somente alguém falar uma palavra, mas ela precisa acreditar. Todos os milagres que Jesus fez, ele foi através do que tinha dentro da pessoa, de uma fé. Então, quando nós vemos todas as vezes que Jesus faz um milagre ou que ele faz algo, não parte de algo sozinho, mas parte de algo que já existe. Amém? Então, o Senhor está falando para você e para mim nessa noite. Decida acreditar, decida ter fé. Porque quando você decide ter fé, quando você decide acreditar, algo extraordinário acontece. Nós vemos isso na vida daquele menino dos 5 pães e 2 peixes. Né? Jesus ele fala, o que nós temos aqui? Jesus ele não fala assim, ai meu, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem comida, não tem... Não, ele fala assim, gente, peraí, o que nós temos aqui? Quando chega o menino e fala, eu tenho 5 pães e 2 peixes, ele está falando, eu tenho fé. Eu tenho fé que esses 5 pães e esses 2 peixes, ele pode alimentar uma multidão. Então Jesus ele pega de algo que já existe, a fé que tem no meu e no seu coração. Então quando nós decidimos viver, nós não podemos somente viver, só andar natural, mas nós precisamos viver em fé, viver acreditando que Deus pode fazer todas as coisas na minha e na sua vida. Nós não podemos andar de qualquer forma, nós não podemos decidir viver de qualquer forma, nós temos que viver uma vida baseada na fé, acreditando que Jesus ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler aqui uma passagem com você, que ela se encontra lá em Hebreus 11. Amém? É do 1, ela vai até o versículo 11. Vamos ler ela juntos, amém? Glória a Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, por meio da fé, que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé que nós acreditamos. Pela fé, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já foi encontrado, pois Deus havia o levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando é avisado a respeito das coisas que ainda iam de acontecer, próximo,
movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando é chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto, o construtor, é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel que ele tinha feito uma promessa. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, quando eu comecei a ler esse versículo, quando eu comecei a lembrar daquele louvor: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Porque fala que o povo andou pelo deserto, mas não estava vendo a terra. Sabe? Noé, Deus mandou, ele construiu a arca, mas não tinha chuva, não tinha nem sinal. Mas ele acreditou, ele teve fé, porque a palavra de Deus falou para ele: vai chover, vai acontecer. E ele acreditou, então construiu a arca. Então aí sim ele foi salvo. Então, para mim e para você, nós entendemos a nossa vida e ter com certeza, a certeza da nossa salvação, nós precisamos ter fé. Precisa gerar fé. Amém? Porque a palavra também fala ali, nós acabamos de ler, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como que eu vou agradar alguém que eu não acredito? É impossível. Sabe, irmãos, hoje em dia a nossa geração, infelizmente, fica tentando agradar a Deus com barganha, com coisas que acha que vai agradar o coração de Deus. Sabe, Senhor, não vou beber mais. Não... Aí as pessoas acham que isso é agradar a Deus. Não, agradar a Deus é você ter fé nele, irmãos. O diabo, ele não está preocupado em se você peca ou se você não peca. O diabo, ele está preocupado se você acredita ou se você não acredita. Então o desejo do diabo hoje não é fazer com que você erre. O desejo do diabo hoje não é fazer com que você viva uma vida em pecado. O desejo dele é que as consequências disso que você vive venha te trazer uma incerteza, venha te trazer uma dúvida, venha fazer você desacreditar naquilo que Deus já te prometeu. Então eu e você, nós temos que ter convicção. Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Sabe, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, quando nós erramos com o Senhor, nós acabamos nos afastando. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida e começamos a desacreditar. Será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse mesmo, eu não estaria passando por isso. Essas coisas não estariam acontecendo. Como que pode eu, sendo uma pessoa tão boa, essas coisas estão acontecendo comigo? Aquela pessoa falou comigo daquele jeito. Eu sou uma pessoa tão legal, tão boa, eu faço tantas coisas boas para pessoas e ainda estou vivendo isso. Como isso pode acontecer? E aí começa a culpar quem? Deus. Então, irmãos, eu quero falar para você aqui, o desejo do diabo não é fazer você viver só pecando. Não, é que você, com as consequências do que você faz, você passa a parar de acreditar em Deus. Isso sim vai te afastar de Deus. Porque você imagina, alguém que você não acredita, alguém que você não crê, você querer viver das coisas que ele tem para te oferecer. É impossível. Sabe, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a lembrar de quando eu briguei com a minha mãe, irmãos. E eu saí de casa e eu via que ela queria de alguma forma mudar aquilo que aconteceu. Eu tive uma discussão com meu pai, eu lembro como se fosse hoje, por causa dela. Eu estava tratando a minha mãe mal, e aí meu pai falou: rapaz, você que está querendo fazer aqui? Você está achando que aqui é bagunçado? Né, todo cheio de crescer. O que você está falando aí, seu velho? Aí briguei com meu pai por causa da minha mãe, que ele estava defendendo ela. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu saí de casa e falei: não, eu não vou ficar nessa casa com a minha justiça própria. E aí
Minha mãe fazia comidinha pra mim, mandava minha mãe entregar escondido, irmão. Por quê? Porque a mãe, ela tem um coração que quer abençoar o filho. Então, às vezes eu e você, Deus, ele quer nos abençoar. Mas nós falamos, não, mas eu não posso ficar nessa casa. Eu não devo ficar aqui, porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito, não está acontecendo como eu quero. Mas Deus, ele quer te abençoar. Aí a diferença é se você está querendo estar debaixo da proteção dele, ou se você não quer. Então aí não tem a ver com o que Deus quer para mim, para você, mas tem a ver com o que eu e você queremos para a nossa vida. Será que nós queremos viver uma vida da mesma forma, vivendo do jeito que a gente acha que é o certo? Ou nós estamos querendo depender de Deus? Para depender de Deus nós temos que ter fé. Fé de que as promessas dele vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus! Então hoje, eu quero que eu e você saiamos daqui com o coração mais cheio de fé, mais cheio de vontade de viver as promessas de Deus para mim e para a sua vida. Você quer isso? Amém. Então até o final dessa palavra, eu creio que você vai sair daqui com o coração cheio de fé. Porque a base do Evangelho, a base do que eu e você vive hoje, é a fé em quem? Em Cristo. A fé na pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho de quem? De Cristo. Não existe salvação, não existe mudança, não existe nada, se não for através da pregação e da mudança de mente em Cristo. Eu e você, nós podemos tentar mudar a nossa vida, mudar a nossa casa de N formas. Mas se não tiver Jesus, não é uma forma abundante. Não é uma forma que prospera. Eu e você podemos conseguir algo na nossa casa, na nossa vida, por um tempo. Mas o que Deus faz na minha e na sua vida é para a eternidade. Amém? O que Deus faz na minha e na sua vida não é somente num tempo curto, num espaço de tempo. É para a eternidade. Eu e você, nós vamos desfrutar daquilo que nós começamos a viver com Cristo na eternidade. O Senhor, ele fala, eu tenho promessas, eu tenho graça, eu tenho vida, eu tenho tudo isso para você. Mas o que você precisa fazer? Acreditar. Apenas acreditar. Eu e você, o Senhor, ele não exige nada a mais de mim, de você, do que apenas a fé nele. Porque quando nós temos fé em Jesus, nós não estamos aqui querendo tocar o teclado do Wellington sozinho. Mas eu chamo o Wellington e falo assim, vem cá, Wellington, me ensina. E o Wellington pega nas minhas mãos aqui e nós vamos tocando junto. É assim que Deus quer fazer comigo, com você. Ele não quer que você vai tentar fazer as coisas da sua maneira de qualquer forma. Não, Ele quer pegar nas tuas mãos e te ensinar. Cada toque, cada detalhe. Aí sim você aprende a graça dele, o amor. Mas para isso, nós temos que ter fé. Porque se eu e você não acreditamos que é possível, não acontece. Amém? Aleluia. É acreditar, irmãos, que o sangue, ele é poderoso, ele é tão poderoso, que ele alterou a lei. Um dos motivos do qual Jesus, irmãos, ele foi morto, um dos motivos ao qual Jesus, ele foi crucificado naquela cruz, é porque ele chegou ali e começou a falar algo diferente daquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas. Então as pessoas imaginavam que vai chegar o Messias, aquele a qual vai mudar aqui a situação do Ponte Alta. As ruas vai começar a ser todas asfaltadas. Então o que o povo esperava era alguém que ia mudar a realidade deles no contexto de agora. Mas Jesus, ele não veio para mudar o agora. Ele veio para mudar o agora e a eternidade. Então o sangue dele é poderoso para apagar toda a lei. Por isso que Jesus, ele era perseguido pelos mestres da lei. Às vezes a gente fala de Paulo como se Paulo ele fosse alguém tão... Ele era ruim, irmão. Ele era ruim. Mas às vezes a gente, da maneira que a gente falamos dele, é como se ele estivesse fazendo algo que foi um negócio estranho. Por quê? Paulo estava querendo que a lei que Deus deu fosse cumprida. Deus deu a lei. Então quando Jesus chega e fala assim,
A mulher que adulterou hoje, ela não precisa mais ser apedrejada, porque quem errou, atira a primeira pedra. Então Jesus ele veio para mudar a lei, para mostrar que o sangue dele era possível apagar a lei. Então, isso que não entrava na cabeça das pessoas naquele tempo. Ué, como que pode? A gente aprendeu que se você roubar, você tem que ser apedrejado. Se você pegar a mulher do outro, você vai ser apedrejado. Se você fazer tal coisa, você vai ser apedrejado. Mas Jesus está dizendo que não. Ele fala que ele é filho de Deus, mas ele está dizendo que Deus falou não tem mais valor. Mas não é que o que Deus falou não tem mais valor. É que o que Deus falou, ele achou que para aquele tempo, para mim, para a sua vida era bom. Mas agora ele manda o sangue de Jesus, que é poderoso para limpar toda a folha, de todo o contexto, de toda a lei, de toda a armadilha. Porque a lei é aquilo que nos afastava de Deus. Mas Jesus agora trouxe alguém que era possível de conectar e apagar essa lei para nos conectar com o Senhor. Amém? Então, eu e você não podemos mais viver debaixo dessa lei. E o sangue do Senhor, ele foi poderoso para apagar essa lei. Para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa graça maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Eu vou beber água aqui, enquanto isso eu dou glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, quando nós acreditamos que esse sangue ele é poderoso para nos purificar, nada mais nos abala, irmão. Porque nós não ficamos pensando, ai meu Deus, mas e o negocinho lá que eu falei pro meu irmão lá, que eu briguei com ele. Ah, peraí, o sangue do cordeiro ele me purifica. Sabe, uma vez o pastor Naô, ele falou um verso de uma palavra assim que isso entrou no meu coração. Sabe, às vezes na nossa escola da vida, nós vamos vendo as nossas notas, as coisas que estão acontecendo, e nós vemos que as notas tá tudo vermelho, né? E aí ele falou assim, eu nunca vou esquecer dessa frase, ecoou e ecoa no meu coração até hoje. Mas, pastor, o meu boletim tá vermelho. Só se for do sangue do Senhor. Amém? Amém? Sangue do Senhor, irmãos, é aquele que te dá a nota. É como se eu e você tivéssemos com a conta lá menos R$ 200 negativo. E quando nós cumpríamos a lei, era como se a gente ficasse com o saldo zero. Mas quando Jesus vem e ele cumpre a lei, morre por mim e por você, um sangue inocente, o saldo ele não fica mais zero, ele fica positivo. Então é como se você abrisse sua conta lá da Nubank. Estou fazendo propaganda. Quando você abre sua conta lá na Nubank, você fala, meu Deus, eu estou devendo R$ 200. Aí você abre de novo, você fala, ué, agora eu tenho R$ 200? Sabe, irmão, essa é a graça de Deus. É uma matemática que eu e você nós não conseguimos compreender. Você consegue compreender a graça de Deus? Mas você não precisa compreender. Você precisa somente viver. Amém? Eu e você, nós não precisamos compreender. Precisamos acreditar e viver essa graça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas pessoas, irmãos, elas acreditam em Deus. Elas acreditam que Jesus, ele pode mudar a vida, ele pode mudar circunstâncias, ele pode mudar muitas coisas. Mas às vezes não acredita que pode acontecer isso na sua vida. Sabe, irmãos, quando nós não acreditamos que o Senhor ele é poderoso para fazer na nossa vida, nós acabamos vivendo uma vida medíocre. Sabe? Ah não, na vida do irmão lá acontece porque ele é mais fervoroso que eu. Talvez na vida do Ailton acontece porque ele deve orar mais que eu. Talvez na vida do irmão tal, isso aconteça porque ele é líder, porque ele é pastor, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, irmãos, a graça de Deus ela é disponível para todos aqueles que acreditam. A graça de Deus é para mim e para você. Não é somente para um grupo fechado de pessoas. Não, mas é para aqueles que acreditam e têm fé para exercer aquilo que acreditam. Amém? Então não é para aqueles, as bênçãos não é para aqueles irmãos só os certinhos, que faz tudo certinho. Não, irmão. Se você acha que alguém faz tudo certinho, se você começar a andar com ele, você vai ver que ele tem muito erro. Eu falo isso para você, irmão, porque
Se você andar comigo, você vai ver que eu erro bastante. Eu erro bastante. Mas eu não decidi viver dos meus erros. Eu decidi viver da graça de Deus. Daquilo que eu acredito. Amém? Então ela depende do quanto que eu e você crê. O quanto que eu e você nós acreditamos no poder do sangue. O quanto que eu e você nós acreditamos que esse sangue pode nos libertar. E como que nós podemos acreditar tanto nisso? Como que nós podemos viver tanto isso? Ouvindo a pregação do Evangelho. Ouvindo, irmão, as palavras que Deus tem para mim, para a sua vida. Não se encha de bobagem. Sabe, irmãos, eu tenho vivido um tempo, assim, bem doido. O meu pai, ele está afastado da empresa que ele trabalha, porque ele decidiu fazer uma cirurgia. Ele decidiu fazer uma cirurgia lá na perna, lá para tirar as varizes que ele tinha. E aí o que aconteceu? De vez ele procurar um lugar certinho, tudo bonitinho, ele foi naquela cirurgia que faz de mutirão. Não sei se já ouviu falar. Tinha um monte de gente para fazer um monte de cirurgia naquele dia. Tudo bem, ele fez aquela cirurgia, voltou para casa, mas aí, irmãos, a cirurgia parece que alguma coisa deu errada. E aí eu comecei a ver que ele começou a ficar pesquisando na internet o que poderia ser aquilo. E aí começou a ir pro nível, irmão. E aí ele começou a chorar. Ele começou a, não, mas minha perna vai amputar. Eu vou perder a perna. É porque tá inchando. O que tá acontecendo? Aí quando ele chegou no médico, irmão, o médico só falou pra ele, não, esse daí é só você repousar mais. Então, às vezes, irmãos, a gente fica vivendo com vocês entenderam? Nós ficamos vivendo com coisas que a internet, que as pessoas falam, do que com aquilo que Deus está falando, com aquele que é especialista. Se ele tivesse ido no médico, ele tinha perdido metade das preocupações dele. Mas não, ele preferiu ficar acreditando no que as pessoas, que às vezes nem sabem o que está falando, não estava falando. Então decida viver daquilo que Jesus fala sobre você. Decida viver daquilo que Jesus te prometeu. Sabe, irmãos, é algo terrível. Eu caí na bobagem aí de acreditar naqueles vídeos da internet lá, das IA. E os meninos começaram a dar risada na minha cara. Eu falei, olha lá, tem gente virando um cavalo. Tem gente virando zebra. Os meninos falaram, Gerson, onde você tá vendo isso? Eu falei, aqui, ó. Eu falei, isso daí é inteligência artificial. Sabe, irmãos, não fique ligado nessas coisas. Liga naquilo que Deus tem pra sua vida, na sua promessa. Fica quieto, Júnior. Conta isso aí, não. Amém, irmãos? Então, o que você tem ouvido? Sabe, irmão, o que você tem trazido para dentro de si, assistido, procurado? Tem irmãos às vezes que me perguntam, quem você indica eu ouvir? Eu falo, irmão, ouve a palavra que você escutou domingo do pastor Antônio, ouve a palavra do pastor Wilson, a palavra do pastor Aloísio, sabe, irmão? Porque é uma palavra que está te gerando fé, a mesma coisa, a mesma unidade. Você não está ouvindo nada que vai ser fora daquilo que você já ouve aqui. Então, se você tem uma oportunidade de ouvir algo, não vai em qualquer lugar. Não vai em qualquer lugar, irmãos. Infelizmente, tem muitas pessoas aí despreparada com o coração aí todo sujo, falando um monte de bobagem. Eu já ouvi pessoas falando cada bobagem de Jesus, irmão. Decida viver aquilo que Deus está falando para você, aquilo que a Bíblia diz sobre você. Não vai em qualquer fonte. Amém? Eu peço isso para você, irmão, com muito carinho. Sabe? Porque para você começar a viver uma vida ruim através de coisas que você ouve é muito fácil. Coisas que às vezes ninguém pé nem cabeça. Sabe, irmãos? Então, viva daquilo que você sabe que Jesus quer para você. Escuta aquilo que você sabe que vai gerar fé no seu coração. Não sai escutando, assistindo qualquer coisa, não. Eu lá em casa, irmãos, eu sempre fui muito restrito a isso. A Jaine, ela gostava muito de assistir filme de terror. Eu falava, Jaine, eu não gosto, eu não gosto. Ah, não, mas eu gosto. Aí tá bom, quando chegava de noite, ela falava, amor, me abraça que eu tô com medo. Tá vendo? Então, por que, irmãos? Eu nunca gostei de ver essas coisas que me dá medo, que me dá uma fissura. Não, quando você vai lá na minha casa, lá, os
irmãos vê lá, eu gosto de assistir filme que fala de Jesus, filme que fala de fé, porque é algo que vai trazer para dentro de mim, é algo que vai gerar no meu coração. Aí ela ficava assistindo o filme lá, depois ficava se sentindo perseguida. Amor, tem alguém me seguindo. Foi quem, gente? Só tem nós dois aqui. Então, irmão, não viva dessa forma. Não viva trazendo para dentro de você coisas que vai te matar por dentro. Jesus, ele tem palavras que te dão vida. Escuta essas palavras que te dão vida. Escuta essas palavras que geram fé no seu coração. Essa semana eu assisti com o pessoal da célula um filme que fala muito de fé. Qual o nome? Fé para o impossível. Quem já assistiu? Então, irmão, se você não assistiu, eu indico você assistir. É um filme muito... Os médicos falam pro pastor lá, falam assim, ó, a chance da sua esposa viver é de 50%. Mas a chance de ela ficar bem do jeito que ela era é de 1%. É de 1%. E aí, então eu vou nesses 1%. E aí, começou as coisas a acontecer durante o filme lá. E aí, interessante que tem um momento lá que a mulher volta normal, só que aí ela começa a ficar meia doida. Quem é vocês? Né? Com a mente toda. Mas aí o marido dela, eu acredito que ela vai voltar ao normal. E por esse 1% de chance, a mulher voltou ao normal. Então, isso gerou fé no meu coração. Por isso que eu tô aqui falando pra você de fé, de você viver em fé. Porque a fé é a única coisa que vai poder nos manter, que vai poder fazer a gente viver uma vida de qualidade. Se eu e você, nós não acreditamos que a nossa vida pode melhorar, pode avançar, nós vamos continuar da mesma maneira, ou então até pior. Então eu quero que eu e você saiamos daqui nesta noite, acreditando que é possível cada dia mais ter fé e viver das melhores coisas do Senhor. Amém? Então eu e você, nós não podemos ouvir qualquer coisa. Nós temos que ouvir o Evangelho da graça, ouvir o Evangelho de Jesus, aquele que cura, aquele que limpa, aquele que sara, que transforma, que traz transformação, que traz vida. É esse Evangelho. Não é o Evangelho que te condena, o Evangelho que te deixa para baixo, que te deixa mal. Não, é o Evangelho que produz vida. Jesus, ele não veio aqui para deixar ninguém mal. Ele não veio aqui para... Se você vê na vida de Jesus, em nenhum momento, por mais que as pessoas tinham vida perturbada, ele não deixou ninguém da mesma forma ou vivendo uma vida pior. Todas as pessoas que Jesus passou pela vida dele, existiu vida. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus ou com os discípulos de Jesus, teve vida. Pessoas ressuscitaram, pessoas foram curadas, pessoas tiveram vida transformada, pessoas tiveram demônios expulsos, porque Jesus estava lá e foi para isso que ele veio. Não é para que eu e você viva de qualquer forma, mas é para que o Senhor traga vida. Amém? Aleluia! Ah, glória a Deus. Então, eu e você, nós não podemos viver de qualquer forma, irmãos. Quero ler outra passagem com você aqui. Amém? Essa passagem, ela se encontra em Atos 14 e 8. Está rápido. Está escrito assim. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar Paulo. O que ele fazia, irmãos? Ele estava fazendo o quê? Ouvindo Paulo pregar, Paulo falar. E você acha que Paulo estava falando de quem? De quem? De Jesus. Paulo, ele estava falando do Evangelho, ele estava falando de Jesus, ele estava falando da graça, ele estava pregando sobre Jesus. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha o quê? Fé para ser curado. Então, vamos analisar aqui. Paulo, ele estava pregando a palavra de Jesus, ele estava pregando o Evangelho, e aí, esse camarada que estava lá ouvindo, ele já tinha muitos anos, ele era aleijado de nascença. Então você imagina,
Quantas vezes as pessoas não devem ter falado para ele que era possível ele andar, se ele acreditar? Quantas vezes você acha que alguém não tentou ir lá dar uma palavra motivacional lá para ele, ou algo do tipo? Mas aí a Bíblia fala que quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé. Então a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela tem que gerar fé no nosso coração. Amém? Quando a gente vem aqui para o culto e a gente começa a louvar o Senhor, começa a cantar louvores, é de uma forma, é algo muito poderoso, é sobrenatural. Mas quando vem alguém aqui e prega uma palavra que gera fé no seu coração e fala que é possível você ser curado, é possível a sua vida ser transformada, aí vem o louvor novamente de outra forma, parece que é algo mais forte. Você já sentiu isso? Ou é só eu? O louvor no início do culto é uma maravilha, mas quando alguém vem aqui e prega, vamos dar um exemplo aqui sobre cura, e começa a cantar um louvor falando sobre cura, parece que esse louvor ele muda. Parece que cria algo diferente. Por quê? Porque gerou fé. Porque uma palavra ela foi pregada para você. Uma palavra ela foi lançada sobre a tua vida. Por quê? Você precisa disso para ser curado. Então agora nós vamos orar por cura. Nós vamos declarar cura. E aí aquela atmosfera, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar em nosso coração sobre cura. Então quando há uma pregação, algo muda dentro de nós. Gera fé. Amém? Então, gerou fé para ser curado. Próximo. Disse em alta voz: levanta-se, fique de pé. E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Eu não sei se você entendeu, irmãos. Era um homem que tinha a vida dele todinha, ele nunca sabia nem como andava. Talvez ele imaginava na mente dele que quando ele começasse a andar, ele ia ter que dar os primeiros passos. Mas a Bíblia fala que quando gerou fé no coração dele, ele deu um salto. Ele deu um salto porque aquilo foi algo que gerou tanta fé no coração dele, que a vida dele mudou de alguma forma. Então ele falou: opa, eu sou possível ser curado. Tem isso na minha vida porque alguém pregou para mim que é possível através de Jesus. É através de Jesus, é possível vir a cura sobre a minha vida. Então é possível que eu seja curado. E aí a Bíblia fala que ele deu um salto. Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Amém, irmão? Então, para você perceber o quão poderoso, o quão forte é, quando a palavra de Deus, ela entra dentro do meu e do seu coração, e ela gera fé, algo sobrenatural acontece. A sua vida ela não é da mesma forma. Ela não continua sendo do mesmo jeito. Porque a fé muda tudo. Amém? Esse evangelho é esse evangelho que traz esperança. Esse evangelho é esse evangelho que muda a vida. É esse evangelho que gera os frutos do Espírito. É esse evangelho, irmãos. Sabe? Talvez na minha vida eu não conseguia perdoar alguma coisa que fizeram comigo. Mas quando eu ouvi essa palavra e gerou fé no meu coração, eu perdoei. Essa palavra, esse evangelho, esse Jesus, esse Cristo, é Ele que faz os frutos sobre a minha vida e sobre a sua. Quais são esses frutos, Jefferson? Paz, alegria, felicidade, amor. Tudo isso, tudo que é de bom, o Senhor Ele disponibiliza para mim e para você, para que nós vivemos uma vida em abundância. E como nós podemos desfrutar, Jefferson, disso da melhor forma? É se posicionando em Jesus. Sabe, irmão, às vezes as coisas vão acontecer, mas eu e você precisamos levantar a nossa cabeça e falar: pode estar acontecendo o que for, mas eu me posiciono, porque eu tenho fé, eu acredito e vai acontecer. As coisas podem estar desmoronando do seu lado, mas você precisa se levantar e se posicionar e falar: vai acontecer, porque Jesus disse que vai. Eu e você, nós precisamos desfrutar disso. Mas como? Se posicionando. Sabe, irmãos, quando as coisas estiver para acontecer... Irmão, uma coisa que me deixa triste é eu chegar no irmão e falar assim: ó, tá ruim, tá difícil, mas vai melhorar. É, irmão, mas é que é complicado, né?
Irmão, tira isso da sua cabeça. É complicado para você, mas para Jesus todas as coisas é possível. Todas as coisas é possível naquele que crê. Sabe, quando nós falamos que nós estamos nos posicionando e acreditando, não é pelo que está aqui em nós, na nossa mentalidade, na nossa alma. Não, é pelo aquilo que Jesus fornece para mim, para você. É Jesus que fornece a cura, é Jesus que fornece milagres. É tudo através dele, não tem nada a ver comigo, com você. Tem a ver com ele. Sabe, irmãos, esses dias eu estava falando, Senhor, por que o Senhor fala tanto quando vai falar das suas promessas, daquilo que o Senhor tem para mim, para a vida dos irmãos? O Senhor fala tanto de paz. Paz. Quem aqui sabe o que significa paz no mundo, para o mundo? Nós estamos lá com Israel, lá com aquela guerra, com aquelas coisas tudo acontecendo, e aí eles falam que eles precisam de paz. E o que é paz para eles? É ausência. Ausência de guerra, ausência de conflito, tudo ausência, é falta de algo. Mas para mim, para você, irmão, a paz ela não pode ser ausência. Para mim, para você, a paz ela tem que ser presença. A presença do Espírito que está dentro de mim e de você. É a presença do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. E quando nós desfrutamos dessa paz, desse fruto do Espírito, isso gera fé. Porque a paz não tem a ver com a situação. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que paz é o momento que nós estamos passando. Paz é aquilo que nós estamos vivendo agora. Paz não tem nada a ver com isso, não, irmão. Paz tem a ver com aquilo que você crê. Porque às vezes a sua vida pode estar um turbilhão de coisas, acontecendo com milhares de coisas ruins. Mas você fala, eu decido ter paz. Eu decido ter paz porque Jesus está dentro de mim. Quando Ele está dentro de mim, a paz reina dentro de mim. Eu era uma pessoa, irmão, que... Os irmãos que conhecem eu aqui, que andam mais tempo comigo, o Jean, o Matheus, esses irmãos que... Sabe que quando alguma coisa acontecia, eu ficava... Ai, meu Deus, tem que resolver. Ai, por quê? Porque eu não tinha entendido ainda. Eu queria resolver as coisas do meu jeito, mas quando eu comecei a entender que a minha paz tinha que vir de Cristo, quando as coisas começam a acontecer, eu falo, calma, irmão, vamos resolver aqui, vai dar tudo certo. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Porque quando eu achava que tinha a ver comigo, eu queria resolver, eu queria ficar doido, eu queria ficar afoito, queria resolver as coisas da minha maneira. Mas não, quando eu entendi que tem a ver com Cristo, aí as coisas começaram a mudar. Eu não vivia de acordo com as circunstâncias, mas vivia de acordo com aquilo que eu acreditava. Amém? Glória a Deus. Você nessa noite aqui, você quer ter mais fé, quer gerar mais fé no seu coração? Queria chamar a equipe de louvor aqui para me ajudar, para nós cantarmos um louvor aqui ao Senhor e o Senhor Ele trazer mais fé no seu coração nessa noite. Amém?